Apareceu uma mensagem aqui, Loite, é isso? Isso. Acho que agora, a partir de agora, já está gravando, viu, gente? Amém. Estamos gravando, glória a Deus. Hoje, 14 de novembro, vamos estudar um pouco sobre escatologia, né? E vamos começar essa reunião aqui orando, colocando essa reunião diante do Senhor, para que Ele traga realmente o entendimento sobre a palavra dele, que a gente possa crescer aí em graça e conhecimento do Senhor, né? Amém. Para que a nossa mente seja renovada e a gente experimente realmente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. E aí, agora eu vou pedir Cássia para interceder por nós, a mulher de oração. Você ora por nós, Cássia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Exaltado e engrandecido é o Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus, poderoso Deus, neste dia, Senhor, a qual o Senhor tem nos proporcionado a nos acordarmos. Alguns até trabalharam, são de revolta e volta às suas casas. Senhor, mas nós queremos te pedir, Senhor, por tua misericórdia, clamar o teu santo nome. Pedir ao Senhor que, pela tua misericórdia, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, mas a queremos aprender de ti neste dia. Senhor, que o Senhor possa, aí nesse dia, abençoar a vida de cada uma dessas mulheres, dessas famílias aqui representadas, da vida do varão. Senhor, que o Senhor possa descer com graça dentro desses lares, trazendo a tua presença, Pai, porque sem a tua presença nós nem iremos, porque o Senhor é aquele que nos governa e queremos ser governados por ti. Deus, eu quero te pedir neste dia que o Senhor entre em cada casa, Senhor, tratando a necessidade do teu povo. Senhor, que eles possam ver, que eles possam sentir, que eles possam entender que o Senhor não perdeu o controle de nada. Tira a ansiedade, tira a angústia, tira o medo. Pai, nos dá coragem de prosseguir avante, sempre avante. Que nós não possamos olhar para um lado nem para o outro, e nem olhar para trás, mas prosseguir, porque os dias têm sido difíceis. Mas em todos esses dias o Senhor tem nos apresentado a tua graça e a tua misericórdia. Por isso eu quero te agradecer, mas eu quero nessa manhã colocar este culto na tua direção, na tua vontade, no teu querer. Oh Deus, derrama sobre a vida do Tiago uma unção diferente para nos ensinar. Senhor, mas também abre o nosso coração para entender aquilo que o Senhor irá trazer para as nossas vidas. Pai, honra, Senhor, o clamor do teu filho. Honra, Senhor, aquilo que ele já tem preparado com o coração aberto, de bom grado para nos ensinar. Porque aqui, Senhor, aleluia, glória a Deus, estamos dispostos a fazer a tua obra. E o teu filho, assim, Pai, ele tem se feito, aleluia, nesta manhã, na tua presença com alegria. Abençoa a casa dele, as filhas, a esposa, a toda a parentela. Pai, abre as portas do céu e age, Senhor, naquilo que ele precisa, naquilo que ele espera do Senhor, porque tudo quanto ele pode fazer, ele já fez. Mas agora, Senhor, ele coloca nas tuas mãos todas as suas necessidades e projetos. Abençoe a vida da Karine, a qual a mulher só tem levantado, para, meu Deus, assim está trazendo essa palavra, trazendo este culto todas as segunda-feiras para a nossa vida. Senhor, que o Senhor possa honrar a oração dessa mulher, que o Senhor possa trazer a resposta a qual ela necessita. Pai, abençoe o esposo, abençoe a filha, abençoe os projetos da tua serva. Pai, que ela venha ser cada dia mais um canal de bênção, ser usada para abençoar nossas vidas. Que ela possa ser cada dia mais, Senhor, uma mulher sábia que edifica a tua casa, como ela tem feito, como ela tem buscado. Senhor, e cada mulher que aqui está nessa reunião, e até aquelas que não irão entrar. Pai, em nome de Jesus, dá vitória. Traz sobre elas, meu Senhor, em nome de Jesus, um concerto santo. Achegue-nos a ti, Senhor, nos atrai a ti. Senhor, não nos deixa nos perder, Senhor, pelos problemas, pelos pratos que o mundo oferece para o cristão. Senhor, nos atrai para ti, Senhor, com a tua presença. Espírito Santo, toma nossas vidas nessa manhã e transforma as nossas orações. Aleluia, e leve a Deus
porque a tua própria palavra nos diz, Senhor, que nós não sabemos pedir e não sabemos orar, mas o teu Espírito Santo transformador, que nos sara, que nos limpa, que nos cura, que nos convence, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por toda a graça. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Oi, mano, nem te cumprimentei, a paz. Isso é uma bênção. Paz do Senhor, meu filho. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Vamos lá para o livro de Daniel, então, né? Daniel 7. Quando vocês vão ver, eu abrindo a boca aí, mas as madrugadas têm sido longas aqui. Longas ou curtas? Depende do ponto de vista. Chega uma hora dessa que é longa, né? Parece que ela não vai acabar nunca, e você fica aqui acordado e tal. Mas tem sido excelente. Cuidar das princesas. Abriram aí? Vamos ler rapidinho aqui, então, Daniel. E aí eu começo com os slides aqui, a gente vê. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá, Cássia? Claudiana? Tá de boa? Karine Estou ouvindo sim. Estou aqui com a minha pequena, mas estou ouvindo tudo. Legal. Daniel, né? Antes da gente começar aqui, é um livro apocalíptico do Antigo Testamento. Então, assim, Daniel, ele tem praticamente a mesma linguagem, né, que a gente vê também em Apocalipse. Né? Apocalipse fala algumas coisas que a gente fica, assim, meio assustado, né? Nossa, o que é isso que tá falando aqui? E Daniel também é a mesma coisa, né? Porém, Daniel está no Antigo Testamento, ele fala muita coisa, até mesmo... É um livro que fala até mesmo da chegada de Cristo, né? Foi um livro que praticamente aí o pessoal começou até a banir as pessoas de estudarem ele um tempo mais antigo, digamos assim, por conta de ter falado que o livro de Daniel falhou na chegada do Messias, porque o Messias ainda não veio. Mas Daniel relata para a gente, né, a numerologia até mesmo da chegada de Cristo, do batismo de Cristo, tudo isso tem no livro de Daniel. Então é muito legal de estudar o livro de Daniel. Vou ler aqui o capítulo 7, só para a gente poder ter uma base do que a gente vai estudar. Fala assim, olha, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes um dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu um coração de homem. A seguir, versículo 5. Vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso e ele foi erguido por um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como asas de ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. E enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. E enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião assentou.
Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saiu um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. E fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um tempo, por um período de tempo. E em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. E seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Vamos ler até aí para a gente poder entender. O livro de Daniel, então, é um livro histórico, né? Essa passagem, por exemplo, é uma passagem muito histórica, como eu estudei história, né? Então, assim, eu até falei com a Karine que eu amo essa parte de Daniel, né? Que é uma parte que é bem histórica mesmo, bem fora da Bíblia, você consegue identificar esses pontos, o que é muito legal. Então, ó, deixa eu tentar colocar meu slide, vocês me falam aí se vai dar para ver. Estão conseguindo ver? Sim, certinho. Então tá. Talvez vocês não vão me ver, né? Ou dá para ver também? Dá? Dá para ver também. Dá. Então, beleza. Profecias de Daniel, né? 7, do 1 ao 28. Então, olha, Daniel 1, a gente já começa a perceber algumas coisas bem legais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama, escreveu o seguinte resumo do sonho. Então, aqui a gente começa a ver em Daniel, né, que ele volta o capítulo, né? Ou seja, Daniel acaba voltando um pouquinho mais no capítulo, que seria o capítulo, por exemplo, 5, e a gente já vai para o capítulo 7. Então, a ordem do livro de Daniel, ela fica justamente, se fosse para colocar, seria 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6. Né? Então, aqui a gente vê que ele volta lá em Belsazar. Né? Quem foi Belsazar? Coloquei aqui, foi filho de Nabonido, né? E seu avô foi Nabucodonosor. Então, é um cara que já veio de uma linhagem bem estranha, né? Ou seja, Nabucodonosor foi justamente o rei que Deus usou para poder trazer o povo da Babilônia para ficar cativo ali, né? Então todo aquele povo veio. Daniel 5:7 fala assim, ó, aquele que lê essa inscrição, interpretá-la, revelando o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Por que ele fala isso? Nabonido, né? Nessa época, Nabonido era rei. E aí, Belsazar também era rei, segundo rei, junto com o pai dele. Então, aqui a gente vê que essa questão, né, do reinado, é que ele fala que até que ele ia dar o reinado para alguém, se pudesse interpretar, né, aquelas palavras que apareceram, ia ser o terceiro rei, porque eles falam que Nabonido não era rei nessa época. Alguns historiadores, né, eles costumam falar, tá vendo? Que o livro de Daniel fala que era Belsazar o rei, não era Nabonido. Então, o último rei foi Belsazar. E, na verdade, o último rei foi Nabonido. Né? Então, aqui a gente vê, até pelas próprias escrituras, que existia um terceiro, né? Que Belsazar queria colocar um terceiro rei para aquele que tivesse a interpretação das palavras que apareceram. Então, existia um, ele era o segundo, e queria colocar o terceiro se tivesse interpretação. Então, Nabonido, nesse caso, foi o último rei aí do livro de Daniel. Então, olha, vamos lá, vamos passando, isso aqui é só algumas informações, e a gente vai começar a ler agora Daniel 2. Em minha visão, à noite, vi os anjos, vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. Então, aqui a gente começa a perceber agora as palavras ventos e mar. Alguém quer falar alguma coisa? Abriu o áudio aí? Não?
Então, vamos ver o significado aí, né, dessas palavras vento e mar. Primeiro, vamos ver ventos aí, que indicam movimentos diplomáticos, bélicos, né, ou guerras, ou políticos que movem a história da humanidade. Lembrando que eu não vou entrar aqui de maneira alguma nessa questão política Brasil 2022, tá? Mas é legal a gente entender a Bíblia, porque a Bíblia ela vai falar também sobre essa questão política, principalmente aqui no livro de Daniel. Então, o vento indica justamente o quê? Esses movimentos diplomáticos, né? Esses movimentos políticos que vão gerando e movendo a história da humanidade. Para vocês terem ideia, olha para você ver a questão dessa tradução de vento em Jeremias 49:36. Ele fala assim, olha, farei com que os quatro ventos que vêm dos quatro cantos do céu soprem contra Elão, e eu dispersarei aos quatro ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Apocalipse 7:1 também vai falar sobre esses ventos aí. Depois disso, vi Ô, quatro... Thiago, Oi. Thiago, só uma coisa. Você está lendo nos slides ou não? Sim, não está Porque, aparecendo, não? porque para mim aqui está parado no primeiro slide. Sério? Uai. Será que eu tenho que sair aqui para vocês verem? Deixa eu ver. Eu acho que não. Olha, tenta fechar, parar de compartilhar e compartilhar de novo. Peraí. Vê se vocês vão ver aí. Beleza, agora mudou o slide. Tá em qual agora? Só para me saber. Parece que é a Europa pegando fogo. Tá, então é isso mesmo. Então vamos lá. Desculpa aí, galera, ainda bem que vocês falaram agora, né? Se falar só no final, aí vocês iam perder todos os slides. Mas vamos lá. Então, olha, vento, a significação, né? O significado aí de vento que eu coloquei, que são que indica movimentos diplomáticos, guerras, políticas que movem a história da humanidade. Jeremias fala sobre esses ventos, né? O que são esses ventos? E Apocalipse 7 também vai falar que depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Ou seja, vento então seria a ação divina contra reinos do homem, onde Deus irá agir, né, como essas ações políticas, guerras, etc., para a concepção dos seus propósitos. Ou seja, Deus ele vai usar, quando a gente vê nessa questão da palavra vento, tanto em Apocalipse quanto aqui no livro de Daniel, são ações divinas, né, contra reinos dos homens, ou ação que ele vai usar a própria política, ou as próprias guerras, as próprias situações para mover isso a favor dele, né, a favor da palavra dele. Então, vento significa justamente isso, né? Então, esses quatro cantos, né, da terra em Apocalipse, por exemplo, que Deus está segurando, ou seja, Deus não está permitindo que aconteça, talvez, guerras políticas, todas essas coisas ainda. Ele está retendo esses ventos para que não aconteçam. E por quê? Porque se acontecer, vai rolar diversas ações que Deus gostaria que agisse. Ou seja, talvez vai ter guerras, vai ter problemas políticos, vai ter várias outras coisas. Então, o vento ele vai simbolizar justamente essa questão da ação divina contra o reino dos homens, né? Jeremias, olha, 27:6, aliás, Deus fala uma coisa muito interessante, né? Que aqui a gente está vendo que ele vai agir através dos ventos, né? E aqui a gente vê, por exemplo, em Jeremias 27, que Nabucodonosor, né, que foi o cara condutor de ir em Jerusalém ali, né, de ir em Israel, pegar aquele povo e levar cativo, né, para Babilônia. E Deus fala aqui em Jeremias assim, ó, agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Ou seja, a gente vê que, mesmo sendo um cara que não adorava a Deus, que não tinha os princípios divinos, o próprio Deus, ele fala que ele é o servo dele, né? Nabucodonosor, o meu servo. A gente vê que é o próprio Deus que, com esse vento, né, ele fez com que Nabucodonosor agisse,
Então, que ele pegasse o povo, que também para mim não foi uma coisa talvez ruim, se a gente for parar para analisar, o que Deus fez foi preservar o povo dentro da Babilônia, né, onde o povo cresceu, prosperou e voltou para a terra. Então, assim, foi um castigo, mas foi uma coisa que Deus permitiu, mas cuidou, mesmo em grandes tribulações ali dentro ali da, da Babilônia. Vamos ver agora o que seria o simbolismo de mar, né, que ele fala aí. Então, ele dá essa ideia, né, que viu 4 ventos do céu agitando o grande mar. Vento a gente viu, e o mar seria o quê? Né? Em visão à noite, olha, vi 4 ventos que agitavam o grande mar. Isaías 17, ele vai nos falar sobre esse, o que é esse grande mar. 17:12 fala assim, ó o bramido das numerosas nações, bramam como o mar, o rugido dos povos rugem como as águas impetuosas. Em Apocalipse 17:15 também, ele vai falar o que seria esse mar. Ele fala assim, ó, então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, o que seria agora a simbologia do mar? Né? A simbologia do mar seria povos, multidões, nações e línguas. Então, o Apocalipse ele vai te falar justamente, né, sobre essas características, né, esse simbolismo de cada coisa. Então, o vento, a gente viu o que seria o vento, né, essa questão que Deus vai mover reinos ali com guerras políticas e tal a favor dos reinos dos homens. E aqui agora, no mar, a gente vê que o mar seria povos, multidões e nações. Quando o Apocalipse fala também em questões de deserto, né, são lugares que não têm vida. Então, tudo isso, a gente começa a pegar essa simbologia e a misturar com a palavra de Deus, a ver o que realmente Deus quer dizer com isso. Então, ele está falando que ventos agitavam o grande mar, ou seja, que ele ia usar poderes, reinos, guerras, políticas, para agitar esses povos, essas multidões e essas nações. Então, isso é bem legal da gente começar a entender. E os 4 animais aí estranhos, né, que Daniel vê. Leão, urso, leopardo, e a gente colocou aqui tem um dragão ali, né, mas animais que o próprio Daniel não conseguiu identificar, né, não conseguiu trazer uma características, mas ele falou que dele sairia os 10 chifres. Estão dando para ver os slides agora? Tá passando aí, Karine? Tá sim, certinho. Tá, show. É muitos slides, galera, por isso que eu vou andando um pouco mais rápido, mas se vocês não estiverem entendendo, vocês me falam e a gente vai parando. Eu acho que assim era melhor para vocês entenderem também, porque senão ia ficar muito falando demais, vocês não entender nada. Então, olha, vamos lá primeiro para a primeira visão aí que Daniel teve, né? O primeiro animal, que foi o leão com 2 asas, né? Então, esse leão com 2 asas, ele fala o seguinte, deixa eu tirar aqui a telinha daqui para cá. Daniel 7:4 ele fala, o primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. E eu observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu um coração de homem. Então, olha, esse leão, né, que a gente vê aí, representado que Daniel fala, né, é a própria Babilônia, escrevi errado ali, desculpa aí. Babilônia que veio 605 a 539 a.C. Lembrando que toda numerologia, né, do Antigo Testamento, ele vai começar da ordem crescente para decrescente, ou seja, a gente vai caindo, né? Então começa 605 até 539 e tal, até chegar no ano 0 ali, que é onde Cristo nasce, e depois a gente começa uma contagem crescente novamente, de 0, 1, 2, 3, 2000, 2020, até onde a gente está hoje nos séculos. Ô, Tiago, Oi. uma pergunta a respeito disso, porque a gente vai entrar aí em 2023, né? Então, quer dizer, 2023 do nascimento de Cristo. Sim. Só que os judeus, eles contam lá do início da humanidade, né? Os judeus reconhecem esse 2023 também como... porque Jesus, de fato, existiu, né? Eles reconhecem isso, só não reconhecem como Messias, ok? Eles reconhecem essa data, essa contagem também?
Meio que ignora, eles conhecem porque não tem como a gente sair disso, né, no século que a gente vive hoje. Então, assim, existem duas características de judeus, né, os ortodoxos, que são aqueles que acreditam ainda somente no Antigo Testamento e não acreditam que Jesus é filho de Deus, que é o Messias, eles ainda aguardam a chegada do Messias, e existem aqueles que são os messiânicos, que são aqueles que realmente acreditam que a vinda de Jesus ela aconteceu, que ele é o Filho de Deus e que ele é o Messias. Então, a contagem dos judeus, elas acontecem direto. Então, agora, por exemplo, a gente deve estar no ano 6.000 e alguma coisa, no calendário judaico. Eles contam assim, 6.001, 6.002, 6.003, eles não contam como 2022, entende? Eles têm uma contagem diferente, tanto que o ano novo deles é diferente do nosso, né? A gente faz o ano novo agora em dezembro e eles já fizeram em setembro, entende? Então o calendário deles é diferente. O nosso Ok. calendário hoje é o calendário gregoriano, que é o Não, calendário seguido de Roma, né? Não o ok, calendário judaico. ok. Pelo Yom Kippur, acho que é 5.873 que eles entraram. Cinco, É então é alguma isso. coisa assim. Mas pela história é realmente confirmado que 2023, daquela época onde que começou ali. A história comprova essa data? Não entendi a pergunta do 2023. Do nascimento de Jesus, né? Tá, do nascimento de Jesus tem uma perca de 3 a 4 anos, Uhum. entendeu? Ou seja, Jesus nasce antes de Cristo. É difícil de ver isso, mas a gente na história perdeu entre 3 e 4 anos. Entende? Na contagem do zero, né? Quando eles decidiram contar 0, 1, 2, 3, 4 e tal, Cristo já tinha nascido. Possivelmente Cristo já estava vamos colocar aí, com 3 anos, quando eles, não na época que Cristo nasceu, mas depois, quando eles foram fazer essa contagem, Cristo já estava praticamente com 3 anos de idade. Então, a gente perdeu aí cerca de 3 anos. Talvez a gente era para estar agora em 2025, 2026. Uhum. É Deus para a gente não. Não sei se deu para entender isso. Não, ok, certinho. Então, olha, Babilônia, né, 605 a 539. Daniel fala assim, ó, a sentença de Nabucodonosor, deixa eu só tirar o celular da frente. A sentença de Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos crescessem como penas de águia e as suas unhas como a garra das aves. Então, quem seria essa questão do leão que Daniel viu? Né? Nada mais, nada menos do que o próprio reino de Babilônia. Vocês devem ter estudado desde o início, né? Porque também esse capítulo 7 ele tem um, como é que fala? Um paralelo, né? Com Daniel 2, se eu não me engano. O Daniel 3, né, que é a imagem de Nabucodonosor. Então, aqui ele já está começando a mostrar sobre os reinos, né? Então, esse leão, né, que mostra aqui, é justamente a sentença sobre Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Por quê? Ele fala que, ó, firmou-se sobre 2 pés como homem e recebeu o coração de homem. Nabucodonosor, né, que era rei, sentiu no coração o orgulho de achar que era melhor do que Deus, ou que era o próprio Deus, e aí Deus faz com que ele viva 7 anos comendo capim como animal. E depois Deus vai lá e ergue esse homem. É justamente o que está falando, que ele foi erguido do chão novamente. Ou seja, ele firmou sobre 2 pés como homem. E aí Deus trouxe para ele novamente o reino, onde ele reconheceu Deus como criador de todas as coisas e fiel. Então a gente vê que essa sentença aqui do leão, né, de 2 asas, nada mais, nada menos do que fala sobre Nabucodonosor, da época que ele era rei. Né? Então, aqui, olha, no capítulo 7 e 4, vai fazer uma alusão ao rei Nabucodonosor, que foi retirado do poder e depois colocado de pé novamente para reinar. Então, mesma coisa do capítulo 3, onde a gente vê que a cabeça da estátua seria o reino de Babilônia. Então, o primeiro reino a vir, né, e o primeiro aqui também sendo um leão, é o reino da Babilônia. Esse é o primeiro. E o leão, né, porque a Babilônia, a gente tem muitas estátuas, né, era o símbolo, era uma simbologia da Babilônia, era o leão.
Então, a gente vê muitos desenhos, muitas estátuas vindo da Babilônia que tem esse leão. Então, aqui até tem uma aqui grandona aqui, né, que eles devem ter retirado aí, ou achado, e era um leão. O terceiro aí. O terceiro seria, o segundo, né, aliás, seria o urso, né? Então, o que seria esse urso? A época dos Medo-Persas, né, que começam 538 a 331. Isso é muita história, vai dar para dormir à vontade aí. Se vocês forem dormir aí, não tem nem jeito de a gente acordar vocês. Mas também vai falar sobre essa questão, né, que primeiro reino, que era um leão forte, mostrava-se, né, poderoso, e ele cai, né, a Babilônia cai, e aí quem entra no poder é os Medo-Persas, em 538 a 331. Então, os Medo-Persas vêm e reina. Ele é justamente o urso que a gente vê. Então, olha, a seguir vem um segundo animal que tinha a aparência de um urso, e ele foi erguido por um dos seus lados, na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e come quanta carne puder. Então a gente sabe, né, que esses Medo-Persas já vieram justamente na época ainda que Daniel estava na Babilônia, que os Medo-Persas foram que assinam, né, o termo para que voltasse, esse povo voltasse para Jerusalém e começasse a reconstrução do templo. Então, ó, Heródoto diz o seguinte, que a aliança feita entre Lídia, Babilônia e Egito são uma união política de poderes que tentaram destruir os Medo-Persas. E são as 3 costelas na boca do urso. Ou seja, essas 3 cidades, né, ou esses 3 reinos aí, eles se uniram politicamente, por isso que o urso tem 3 costelas na boca. Eles se uniram em determinados tempos diferentes, né, que a gente vê, olha, Lídia, por exemplo, que tinha o Creso como líder, né, em 547, eles tentam vir para derrubar essa questão dos Medo-Persas, e aí eles perdem a batalha. Em 539, a Babilônia, com Labineto, né, sendo líder, também perde essa batalha. Depois o Egito, também em 526 a.C., né, com o faraó Amasis, ele também perde a batalha aí. Então, essas são as 3 costelas, né, por ser esses 3 poderes políticos, né, que tentaram se unir para destruir Medo-Persas e não conseguiram, e eles tiveram isso aí gravado na história, né? Esse urso com os 3. O quarto aí, que a gente vai falar, são os leopardos, né? Com 4 asas e 4 cabeças. Bem estranho, né? Um bicho desse. Mas o que seria isso? Justamente a Grécia, né? Que veio logo depois da Medopérsia, que vence a Medopérsia, né? Numa época. Então, em 331 a 168 a.C., entra a questão da Grécia no poder agora. Então, a Grécia agora ela entra no poder. Aqui está falando em Daniel 7,6, que depois disso vi outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. E esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. E ele está falando da mesma coisa. Se a gente for voltar lá no capítulo 3, que a gente está falando da estátua, vocês vão ver que é a mesma coisa. Cabeça de ouro, que era Babilônia, depois o peito, né, o peitoral, que era os Medo-Persas, e aqui, se eu não me engano, já seria a cintura, né, ou a calça, que seria a Grécia, né, e depois vai vir mais um reino ainda que iria subir. Então, Daniel, ele começa a falar que as 4 asas que aparecem aí é a velocidade que Alexandre conquista os reinos. Ou seja, quem estava no poder na Grécia nessa época era Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande foi um cara que, historicamente, né, a gente vê que Alexandre o Grande ele conquista muito rápido os reinos dele. Por ser jovem, por ser um grego, né, ele acreditava também que ele era filho de semideus, então acho que foi até por conta disso que ele ganhou muita força em enfrentar os inimigos tão rápido. Ele acreditava que a mãe dele tinha tido relações sexuais com Zeus, né? E ele era um semideus. Até que um dia ele se viu sangrando e ele percebeu que ele não era, que ele era um mortal como todos. Então, assim, é um cara que acreditava nessa mitologia grega, né? E ele é um cara que ganhou muito reino rápido demais. Então, Alexandre Grande conquista aí, tem suas conquistas, né, em base de 13 anos. Então, em 13 anos, ele conquista várias coisas. Olha para você ver, ó. Vamos supor, 336 a.C., né? Tem o trono ali na Macedônia. 334, uma batalha de Granico. Em 333, uma batalha de Isso.
331, Batalha de Gaugamela. Em 323, ele institui uma capital em Babilônia. Em 323, ele morre aos 33 anos. Então, tudo de Alexandre foi com muita intensidade, né? Então, por isso aqui a gente vê o leopardo, né? Que é um animal rápido, veloz, com 4 asas e 4 cabeças. O que seria agora as 4 cabeças, né? Esse leopardo com 4 asas, a gente viu que é justamente essas conquistas rápidas, né? De velocidade dos reinos. E as 4 cabeças, o seu significado é o quê? É os reinos helenísticos, né? Que foram reinos surgidos na Ásia, Egito, Macedônia e Grécia, após a divisão do Império de Alexandre o Grande, o Magno, por seus generais Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, após a morte do imperador em 323 a.C. Então, o que aconteceu com essas 4 cabeças, né? Significado de 4 cabeças do leopardo? É justamente a divisão de reinos que Alexandre, quando ele morre, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, eles dividem o reino da Grécia. Então, eles dividem entre os 4. Então, esse seria as 4 cabeças do leopardo, porque tudo aquilo que Alexandre tinha conquistado, eles acabaram dividindo entre eles ali, ficaram somente para os 4. Então, essa seria a interpretação aí do leopardo com 4 asas e 4 cabeças, né? Uma conquista muito rápida de Alexandre em 13 anos, mostrando a rapidez de um leopardo com 4 asas e as 4 cabeças sendo os 4 reinos deles divididos entre esses 4 rapazes aí. E agora vamos praticamente para o último aí, que fala sobre um animal terrível e espantoso, né? Daniel não consegue ter uma descrição correta desse animal. Ele não sabia descrever qual animal era, né? Como ele descreveu o leopardo, o urso e o leão. Então ele fala que é um animal terrível e espantoso. E nada mais, nada menos que Roma, né? Em 168 a.C., e esse reinado de Roma vai até 476 depois de Cristo. Então é um longo período onde a gente vê também na história, né, que nesse reinado de Roma quem entra? Cristo, né? Jesus, ele entra justamente quando Roma está no poder do mundo, né? Está controlando o mundo. Então vai até 476 depois de Cristo. Fala assim, Daniel 7, que em minha visão à noite eu vi um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, como os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Então, além, né, desse animal ser aterrorizante, Daniel ele fala também que esse animal tinha o quê? Tinha 10 chifres, que são as 10 tribos bárbaras que a gente vai ver logo após agora. São 10 tribos bárbaras que dominaram Roma, ou seja, que começaram a minar as bases de Roma até destruir Roma por completo. Então, tá dando para entender, galera? Eu vou falando aqui, eu não sei se vocês estão entendendo a história aí. Tá de boa? Ninguém falou nada? Ou tá dormindo ou tá de boa? Tá de boa. Tranquilo. Então, ó, esse aqui, eu tenho até esse livro aqui baixado, depois, se vocês quiserem, eu deixei o link ali, mas não vai dar para vocês clicarem. Mas qualquer coisa eu mando para a Karine aí, a Karine distribui para vocês. Mas é um livro de Isaac Newton, muito legal. O livro chama Observações sobre as Profecias de Daniel e o Apocalipse. Então, Isaac Newton, ele fez questão, né, de estudar sobre esse livro de Daniel e deixar isso registrado. E é tão legal porque na história, né, Isaac Newton ele conta que, olha ali, ó, pelas guerras anteriormente discutidas, o Império Romano do Ocidente, ao tempo em que Roma foi cercada e tomada pelos godos, dividiu-se no seguinte reino: 1. Vândalos e alanos na Espanha e África; 2. Suevos na Espanha; 3. Visigodos; os alanos na Gália; os burgúndios; os francos; os bretões; hunos, lombardos e Ravenna, na própria Ravenna. Então a gente vê essas aí, são as 10 tribos bárbaras, né? Isso está no livro dele aí, e na página 46 vocês vão ver isso. Então ele começa a decifrar quem são essas 10 tribos bárbaras que minaram Roma, até que Roma caísse em 476. Então justamente... Alguém quer falar? Não. Então justamente seria o quê?
essa batalha, né, que Roma teve contra essas 10 tribos bárbaras. Por isso que o animal que a gente viu ali, ele era um animal que Daniel coloca ali, né, que é um animal estranho, né? Agora que eu perdi a palavra aqui que Daniel usa. Isso. Assustador e aterrorizante. E tinha esses 10 chifres. Se a gente for ver lá, né, no capítulo 3 de Daniel, a gente vai ver a estátua, né, que tinha os pés como de bronze, né, ou ferro, ou latão, alguma coisa assim, e os 10 dedos da estátua, né, firma isso lá no capítulo 3. Esses 10 dedos seriam as 10 tribos bárbaras, né, e depois dessas 10, 3 são destruídas. A gente vai ver isso também no próximo capítulo aqui agora. Quem seria esse rapazinho aí? Esse aí é o último imperador, Rômulo Augusto, né, que caiu para as tribos bárbaras. Então, em 476, quem reinava era um garotinho de 14 anos, Rômulo Augusto. Muito legal, né? Então, imagina um cara, 14 anos, governando Roma. Então, ele tinha 14 anos e o império estava em péssimo estado, né? Muitos se referiam a ele como Rômulo Augusto, mas como Rômulus Augustulus, que significa pequeno Augusto, que quer dizer pequeno infortúnio. Ou seja, era apenas um menino que teve que tomar o poder, né, por conta do seu pai. E aí as 10 tribos bárbaras, né, acabaram minando aí o reino dele. Então, ó, Daniel 7, ele vai falar mais algumas coisas bem legais sobre essa questão dos chifres aí. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. E esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e boca que falava com arrogância. Então agora ele vê que tinha um animal, que esse animal era colocado como Roma, um animal feio e esquisito, que era Roma, e que tinha esses 10 chifres, né? E esses 10 chifres eram justamente as 10 tribos bárbaras. Porém, através desses 10 chifres, né, ainda tinha um outro pequeno que saiu do meio deles. E aí que a gente tem que entender, aqui agora começa realmente a parte do estudo, da gente entender que chifre é esse. Né? Lembrando que é um chifre que possivelmente está até hoje no nosso meio. Então, é um chifre que surgiu desde a época de Daniel, mas que reina até os dias de hoje. Então, ó, enquanto eu considerava o chifre, vi outro chifre pequeno. Vamos ver que chifre é esse aí pequeno que ele fala. Características desse chifre aí. Primeiro, Daniel 7:8, ele fala que esse chifre, né, subiu entre os 10 chifres do quarto animal. Segunda característica, que ele arrancou 3 dos 10 chifres. Havia olhos como de homem, uma boca que falava com insolência. Quarto animal foi morto, né? Roma foi batida pelas 10 tribos, então o quarto animal ali foi morto. Parecia mais robusto que os outros, esse chifre. Fazia guerra contra os santos do Altíssimo. Quando a gente vê essa palavra santos do Altíssimo, tem um significado de todos aqueles que creem em Cristo, né? Todos aqueles que são povo de Deus em todo um planeta, né? Ou seja, em todo lugar. Então, santos do Altíssimo quer dizer justamente isso. Diferente dos 10 chifres, né? Esse chifre pequeno era diferente dos outros 10, que seriam as 10 tribos bárbaras. Proferia palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Cuidará em cuidar do tempo, cuidará em mudar o tempo e a lei. Os santos lhe seriam entregues por 3,5 tempos, e um tribunal tirará seu domínio e o destruirá. Então, ó, todas essas são características desse pequeno chifre que aparece agora no livro de Daniel. O que você está rindo, Karen? 13. 13 é galo, pô. Mas também é, Pensei a né, mesma coisa aqui, Karim. para quebrar o clima, 13 é galo. Vamos embora. Vamos fazer essa alusão entre o livro de Daniel e Apocalipse para vocês verem como que até hoje esse chifre pequeno, né, ele ainda permanece no nosso meio. Então é um livro de Daniel, né, que foi escrito milhares de anos antes de Cristo,
e o livro de Apocalipse, que foi escrito por João. Então, se você vê, olha, Daniel fala que olhos como de homem. Em Apocalipse, ele vai falar que é número de homem. Boca com insolência. E aí, Apocalipse vai falar que ele tem uma boca com blasfêmia. Foi entregue para ser queimado, golpeado de morte. Fazia guerra aos santos, planejava contra os santos. Palavras contra o Altíssimo, blasfêmia contra Deus. Mudaria o tempo e a lei, difamação do tabernáculo, né? Lembrando que o tabernáculo era o lugar ali onde tinha adoração e tinha as leis de Deus lá dentro também no Santo dos Santos. Agiria 3 tempos, 3 anos e meio, né? 3,5 tempos. Agiria 42 meses. Ou seja, o livro de Daniel, né? Aquilo que Daniel fala no capítulo 7, ele tem tudo a ver com o que fala também em Apocalipse 13. Ou seja, é uma junção e é o mesmo poder que reinava e é o mesmo poder que ainda continua reinando, né? Ou seja, o que Daniel falou é a mesma coisa que João também anunciou para os tempos vindouros, né? Que estaria justamente ainda coligado isso aí. É o mesmo poder que ainda está de pé, é o mesmo chifre que ainda continua reinando entre nós. Tá dando para pegar, gente? Tirando a Karina aí, o resto que tá vendo aí? Então tá de boa. Tá sim. Tá, então beleza. Então, ó, vamos lá para a gente entender esse chifre pequeno. Outra pessoa, né, que fala sobre isso, nada mais, nada menos, né, do que Martinho Lutero, que todo mundo conhece, né? Em 31 de outubro de 1517, ele começa a pregar contra as vendas da indulgência, né? Lembrando, galera, eu não conheço ninguém aqui, eu já participei de várias religiões na minha vida, né? Entre elas, catolicismo, só não fui, acho que só budismo, mas o resto eu fui todas, né? Fui do candomblé, fui centro espírita, fui tudo. Então, assim, não estou falando nada contra a religião, lembrando que isso aqui é história, né? E lembrando que a história a gente precisa de contar. E antes de ter uma religião, né, como eu tenho, né, hoje uma igreja onde eu frequento e tal, antes de eu acreditar na igreja, eu acredito na palavra de Deus. Eu acho que a única coisa que salva é a palavra de Deus, não é denominação alguma ou placa de igreja alguma. Eu não sou a favor de tudo que acontece na minha religião, como também não sou a favor de muitas coisas que acontecem em outras religiões também. Mas respeito quem está nas outras, beleza? Só para a gente deixar claro aqui, para a gente iniciar esse estudo aqui. Então, olha... Thiago, mas pincelando também é importante congregar, né? Não, sim, tem que ter uma igreja, né? Mas sempre está voltado dentro da Bíblia, essa é a importância maior, né? Em saber que a palavra de Deus é a única verdade que a gente tem, né? Lutero, por exemplo, foi um grande homem que começou uma reforma, mas Lutero também mandou matar várias pessoas, vários cristãos. Então a gente também tem que ter esse peso, né? Ter uma medida e um peso. Mas enfim, vamos lá. Lutero começa, né? 517 aí com essas questões de ir contra, né, as vendas de indulgências e tal. E é muito legal porque no livro, né, de uma das obras dele, a segunda obra de Lutero, também estou com esse livro aí, se vocês quiserem. Lutero fala o seguinte, olha o que ele fala. Eu grifei de amarelo para vocês entenderem. Agora vêm eles e fazem do Papa um representante do Cristo exaltado no céu. E vários permitiram que o diabo os dominasse e tal ponto que chegaram a crer que o Papa estaria acima dos anjos no céu e lhe daria ordens, o que na realidade são as verdadeiras obras do verdadeiro anticristo. Então a gente começa a perceber que na época de Martinho Lutero, né, ele escreve essa obra dele falando justamente sobre esse reino papal que tinha entrado, né? Então a gente começa a perceber que isso já estava atingindo Lutero de uma forma muito grande na época de Lutero. Então ele começa a perceber aqui que essa questão do Estado se unir com a igreja já estava começando a ser um poder muito forte que ninguém sabia como ia controlar isso, né? E é o que acontece até os dias de hoje, né? Então a gente vê essa questão da união de poder e Estado que às vezes não dá certo. E Martinho Lutero ele está falando justamente isso, que na época os papas, né,
era um representante do Cristo exaltado no céu. Ou seja, era Cristo na terra e o Papa Cristo no céu e Papa na terra, né? E não é diferente hoje em dia também. Ainda continua sendo assim. E a gente viu, por exemplo, né, só abrindo aspas, né, que antes da pandemia iniciar e entrar o 5G com muita força, ia ter uma união de paz, de acordo de paz entre todas as nações do mundo. E aí entrou a pandemia e isso foi pausado. E aí a gente vê lá atrás, onde Deus fala que ele permite os ventos virem, né, para poder mudar algumas coisas dos reinos dos homens. Então a gente começa a perceber como que a ação, às vezes, de Deus, uma coisa que talvez foi ruim, claro que a gente perdeu muitas pessoas próximas de nós, por conta desse Covid e tal tudo, mas eu também vejo o cuidado de Deus. E falar, opa, ainda não é o tempo. Vocês estão planejando isso aí, lembram do próprio, como que chama? Da Torre de Babel, né? Que os homens começaram a se achar que ia chegar-se a Deus de alguma maneira, e Deus falou, opa, vamos parar isso aqui, toma essa confusão de língua aí, que agora eu quero ver como é que um fala, pega o tijolo, ou pega isso para construir aquilo. E aí ninguém mais conseguiu construir nada. Então a gente vê que Deus ele sempre vai usar os ventos quando é para paralisar alguma coisa ou para fazer alguma coisa em favor daquilo que ele precisa de fazer. Então, olha, continuando aqui, a gente vê que Lutero deixa claro que o chifre pequeno seria o Império Romano e Roma papal. Isso é o que ele deixa claro aqui para a gente no livro dele, que desde esta época, para ele, o chifre pequeno era justamente o Império Romano e Roma papal, que estava iniciando com muita força. A gente vai ver isso mais no final, com quem que se inicia isso. Isaac Newton, ele fala também assim no livro dele, ó, os reis representam os reinos, como já foi dito. Portanto, olha o que Isaac Newton fala, o pequeno chifre é um pequeno reino. Era um chifre da quarta besta e arrancou os 3 dos primitivos. Por isso, devemos procurá-los entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres, mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou uma alma que lhe era peculiar, caracterizada como tendo olhos e boca. Por seus olhos era portante um vidente, e por sua boca falando insolências e mudando tempos e leis. E era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei, é a igreja de Roma. O próprio Isaac Newton fala. Um vidente, né, e aí ele fala em grego, ainda não aprendi o grego total, é um bispo no sentido literal do vocábulo. E essa igreja reivindica o bispado universal. Com a boca dá leis aos reis e às nações, assim como o oráculo faz, arroga-se a infalibilidade e pretende que os seus decretos ou éditos, tidos como dogmas, obriguem o mundo inteiro, o que dizer que se arroga ao papel de um profeta no seu mais alto grau. O que Isaac Newton está dizendo aqui? Que essa besta, esse chifre pequeno, né, que seria voltado para a igreja de Roma, é um vidente que por sua boca ele fala insolência, né, e por seus olhos ele acaba tendo domínio de tudo. Então ele dá leis, né, aos reis e nações, ou seja, ele acaba sendo um Deus aqui na Terra. Ele começou a instituir isso, né, com muita força. Então a gente vê isso, por exemplo, se vocês depois pesquisarem aí, sobre o massacre de São Bartolomeu, né? Foi um dos maiores massacres à igreja também, na Idade Média. Então a gente começa a perceber como que essas pessoas, desde lá de trás, eles começaram a manipular com muita força e serem instrumentos, né? Como se fossem instrumentos de Deus, como se eles fossem o próprio Deus aqui na Terra. Então, Isaac Newton, né, acaba descrevendo isso no livro. Depois eu mando o livro para vocês aí, se vocês gostarem de ler online, vocês podem ler aí. Ó, vamos passar aqui. Opa, apertei um negócio errado aqui. Então, olha, lembrando das 10 tribos, né, que em 351 até 476 foram os chifres representados pelas 10 tribos bárbaras. Então, o que seria agora essas 10 tribos? São as 10 tribos bárbaras e os três chifres que foram destruídos
quando esse reino chegou. Lembra? Quando esse chifre pequeno chegou, 3 chifres foram destruídos. 3 desses chifres foram quebrados. Então, ou seja, se são 10 tribos bárbaras, né, 3 delas foram destruídas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, as distinções, os nomes e aonde cada uma dessas tribos reinou aí, né? Então, olha, os álamos, por exemplo, né, que foram da Alemanha, os francos, que foram da França, até Franco, França, né, deve ser mais ou menos conta disso aí, sei lá. Borgudos, da Suíça, vândalos, suevos, visigodos da Espanha, saxões da Inglaterra, ostrogodos, lombardos da Itália e érulos. Então, olha, os 3 extintos aí, né, foram vândalos, ostrogodos e os érulos. O último deles foi os ostrogodos, né, que foram destruídos aí em 538. E a gente vai ver o que começa em 538, quando essa última tribo bárbara foi destruída por esse poder, por esse chifre pequeno que se instituiu entre esses 10. Então, quando esse chifre pequeno ele entrou, por que esses 3 eles acabaram sendo extintos? Porque foram as 3 tribos bárbaras que não se curvaram a esses dogmas, a essas leis que vieram do Estado papal. Eles não criam que esses dogmas eram dogmas vindo de Deus, né? Eles recusaram a Roma, a Igreja Papal, né? A Roma também. Então, o que aconteceu? Eles começaram a destruir esses povos. O último deles a serem destruídos foi os ostrogodos, né? Que começou em 538. Então, olha, a última tribo a ser extinta por não aceitar os dogmas papal foi os ostrogodos, onde se dá o início da supremacia papal em 538. Então, como eles não se uniram a isso, e aí eles começaram a perseguir esses érulos, os ostrogodos, os vândalos, e foram minando eles também. Falou, e já que eles não estão com a gente, não aceitam nossas leis, os nossos reivindicamentos, vamos começar a matar eles, vamos acabar. As outras aceitaram, esses 3 não. Por isso que também lá na estátua de Nabucodonosor, a gente vê os 10 dedos e 3 sendo destruídos. Né? São justamente essas 3 tribos bárbaras que não aceitaram. Outra característica do chifre pequeno aí, uma boca que falava com insolência, Daniel 7:8. Em Apocalipse 13:5 fala que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Então essa é uma outra característica que a gente vai ver do chifre pequeno, a boca que falava com blasfêmia. O que é blasfêmia à luz da Bíblia? Vamos entender para a gente entender o que esse chifre falava. Jesus vendo, olha, em Marcos 2:5 fala que Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns seus escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, o que eles estavam dizendo aqui com Jesus? Que Jesus era um blasfemo, estava blasfemando, porque ele estava perdoando o pecado. Que para os judeus, né, o único que pode perdoar pecados é somente Deus. Então, para eles, Jesus não era Deus e Jesus estava blasfemando contra Deus, porque estava perdoando o pecado do povo. Então, a primeira blasfêmia à luz da Bíblia, se não é você querer perdoar pecado de alguém. Isso é uma blasfêmia. Então, em João 1:9 fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, Deus é fiel e justo para isso. Outro, né? 2 Timóteo, 1 Timóteo. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Né? Então, o único que pode perdoar pecados é ele. Ou seja, perdoar pecados é algo apenas para Deus e não para homens. Isso é pecado. Vamos ver o que a história nos diz aí. Pretensão de perdoar pecados, né? Olha que legal. No cano católico, né, do Concílio de Trento, os concílios foi sempre ótimos, né? Nunca teve um judeu no concílio. Sempre foi a igreja, né? A igreja cristã papal. Então, nunca teve um judeu para falar de alguma coisa que eles conheciam, sendo que os judeus até hoje são o único povo que tem mais tempo de conexão com Deus. Né? Nós, por exemplo, só temos 1.500 anos que a gente conhece a Deus, desde a época que, né, se instalou aí. Então, olha, quem é no católico? Concílio de Trento, né?
440 a 870 depois de Cristo. Fala assim: na confissão, os sacerdotes têm o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma pessoa nova, uma nova pessoa, um santo. Ou seja, um criminoso aqui, né, tá falando aqui no cânon católico, que o criminoso que confessa seus pecados ao sacerdote, ele é perdoado dos pecados, porque o sacerdote pode perdoar os pecados. Mas a gente viu ali agora, ali atrás, que o único que pode perdoar pecado era somente Deus ou Jesus. Lembrando, gente, não tem nada a ver com a Igreja Católica de hoje. Lembrando que isso é uma coisa passada, é histórica, mas que se repete até os dias de hoje. A gente vai ver que a Igreja Cristã Evangélica, ela também segue os preceitos dessa igreja também. Outro livro que eu tenho aí que eu posso mandar para a Karina é esse aí, Catecismo da Igreja Católica. É um pouquinho grande, mas se vocês quiserem ler, vocês vão entender basicamente muita coisa. Olha o que fala no Catecismo da Igreja Católica também, sobre essa questão de perdoar pecados. O ministro desse sacramento, no artigo 1461, ele fala assim, ó: uma vez que o Cristo confiou aos apóstolos o ministério de reconciliação, os bispos, sucessores, presbíteros, colaboradores dos bispos continuam a exercer tal ministério. Onde está isso a gente não sabe na Bíblia, né? Com efeito, os bispos, os presbíteros é que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro aqui, né, o artigo 1456, ele fala também, ó: a confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, após se terem seriamente examinado. Mesmo que tais pecados sejam secretíssimos, e tenham sido cometidos apenas contra 2 dos últimos preceitos do Decálogo, porque Decálogo aí é os 10 mandamentos. Porque, por vezes, estes pecados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos que cometidos à vista de todos. Então, a gente vê que os próprios, né, próprio livro do Catecismo da Igreja Católica, né, a edição típica vaticana aí, para você ter ideia, o que eles faziam? O Papa, os bispos, os presbíteros, sucessores, quem for, continuaram a exercer o ministério de Cristo, como se eles fossem o próprio Cristo e poderiam perdoar os pecados. Longe daquilo que a Bíblia nos diz. Continuando, ele fala: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Olha a pergunta de Jesus, né? Qual obra que vocês estão me apedrejando? E aí os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por obra alguma boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Ou seja, não era pelas obras que ele estava fazendo por conta do Pai, mas sim porque ele se colocou que ele e o Pai é um. Ou seja, que ele era o próprio Deus. Na verdade, Cristo era Deus, então ele poderia fazer isso. Mas para os judeus, essa é uma segunda forma de blasfêmia, que para os judeus você não pode se tornar Deus, se achar que você é Deus. E nem pode também achar que você pode perdoar pecado de alguém porque você não é Deus. Então a gente viu a parte do pecado, né? O catolicismo ali da Igreja Católica daquele século começaram a instituir através dos papas. E aqui agora os judeus estão falando que você não pode se fazer de Deus. Então, olha, pretensão de ser igual a Deus. Nós, os papas, olha para você ver o que fala o Papa Leão, décimo, como é que fala 13º aí? Agora eu esqueci um. Hã? É isso mesmo, 13º. Então pronto. Então esse Papa Leão, olha o que ele fala, ele relata, né? Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma das coisas. Outro artigo aqui, né, falando por Lúcio Ferrari, no Dicionário Eclesiástico Católico, ele fala assim, ó: o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não um mero homem,
mas como se fosse Deus, o substituto de Deus. O Papa é tão grande a autoridade e poder que ele pode modificar, explicar, interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer. Então a gente vê essa questão deles exaltarem, né, o Papa como se fosse Deus. Esse livro também, né, que foi traduzido por Rui Barbosa, é muito legal que Rui Barbosa traduziu esse livro, que foi feito por Janus, né? E aí ele fala também sobre isso. Olha para você ver o que fala no livro. Quando se diz que o nossa, meu Deus, travou a língua. O que se diz que o infalibilismo é a divinização do Papa. Não há metáfora na expressão, há apenas um enunciado literal e estrito da doutrina ortodoxa ensinada nos livros ultramontanos. O Papa é Jesus Cristo na Terra. O Papa é Jesus Cristo na Terra. É relativamente ao Cristo, quando a autoridade que o Cristo é para Deus, o seu Pai. São palavras textuais de um prelado cujas obras de prola, né? Então, ó, Papa é o Jesus Cristo. Olha o que ele fala aqui na terceira constituinte deles. Confessamos e cremos que o pontífice romano é o vigário de Jesus Cristo, que pode, na sua vontade, absorver os homens do pecado, preservá-los do inferno ou enviá-los, e que tem o direito de excomungar. Pode você ver. Tem o preservá-lo do inferno. Eles podem até mesmo preservar uma alma do inferno. 4. Confessamos que todas as novas instituições criadas pelo Papa, alheias ou inerentes à Escritura, e tudo que ele for determinado é verdadeiro, divino e santo. Devendo o comum dos homens, prezá-los mais que os mandamentos do Deus vivo. Se colocam mesmo no lugar de Deus, na época, né? 5. Confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, e com isso com as genuflexões mais profundas ante o próprio Cristo. 11, e última aí. Confessamos que o pontífice romano tem o poder de alterar as escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a convivência dele. Então, isso era exposto, né, naquela época, para as pessoas entenderem como que, agora que entrou aí a vigência papal no poder, né, em 538, depois ali do como é que é o nome do cara lá, agora esqueci. Vou voltar aqui só para me lembrar. Depois das reformas, né, de Martinho Lutero, começou-se a fazer o quê? Acharem que o Papa, né, que a igreja, naquela época, era o poder maior, ou seja, ela era dada como o próprio Deus na Terra. Eles eram o próprio Deus na Terra. Eles poderiam até mesmo mudar as escrituras, acrescentar ou diminuir. E a gente sabe pelas escrituras, né, que Deus fala lá em Mateus 5,17, que não veio para revogar a lei, né, mas sim cumprir ela. Que nenhum tio poderia sair das escrituras. Que nenhum tio, né? Na verdade, ali no hebraico é o Yud, ou seja, que a menor letra do alfabeto hebraico não poderia ser mudada, não poderia ser alterada. Ela quase não faz sentido, mas ela não poderia nem ser mudada de lugar. E aqui a gente está vendo, né, no livro de Rui Barbosa, que eles falando que poderia sim. Outra característica do chifre pequeno está lá em Daniel 7:25. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio. Né? 2 com 1, 3 com mais a metade, 3 tempos e meio. O que seria isso? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele se sustentem durante 1.260 dias. Então, o que seria? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1.260 dias. Os 3, mesmo Daniel com Apocalipse, tem a mesma correlação, ou seja, é o mesmo período de tempo,
é o mesmo poder, é a mesma coisa. Então, não mudou-se do tempo de Daniel e nem mudou-se os dias de agora. Tempos, lembrando em Apocalipse, né? E o Daniel também é um livro apocalíptico, tempos são anos. Então, o que seria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Né? Então, toda vez que a gente for ler tempo em Daniel ou tempos em Apocalipse, a gente sempre vai ter essa questão de anos. Né? Então, por exemplo, 1.260 dias em Apocalipse são 1.260 anos. Né? Então, a cada ano, isso está lá em números, agora eu não peguei o versículo aqui para vocês, mas está em anos, em números, né? Que fala que a cada dia é um ano. Então, se é 1.260 dias, é 1.260 anos. Então, olha, 3,5 tempos quer dizer 3,5 anos. Se é 3,5 anos, então a gente vai contar cada ano 12 meses. Então, 12 mais 12 mais 12 mais 6 dá quanto? 42 meses. Está lá em Apocalipse. Lembra aqui, ó. 42 meses. Então, opa. 42 vezes 30, que é o 30 dias do calendário judaico, dá 1.260 dias. Então, ou anos. Ou seja, em 538, a queda da última tribo bárbara dos ostrogodos. E aí dá início à supremacia papal. Então, em 538, dá início à supremacia papal. Passado esses 1.260 anos, ou seja, de 538 até 1798, que vai passar-se os 1.260 anos, dá-se a prisão do Papa Pio VI. Ou seja, acaba a supremacia papal em 1798. Então, ficaria o quê? 538, que começa a supremacia papal, né? Passa ali 1.260 anos a prisão do Papa Pio VI e acaba a supremacia papal ali. Então, ali o Papa é preso por Napoleão Bonaparte. Então, olha, para vocês verem como que a junção de Apocalipse com Daniel, elas têm tudo muito a ver com essa questão do chifre pequeno, né? Então, aqui a gente vê como que 12, né, mais 12, mais 12, mais 6 dá 42 meses, certinho, que fala em Apocalipse, né, sobre a mulher. Vamos voltar rapidinho. Sobre, olha, que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Tá vendo? Em Apocalipse. A mulher, porém, fugiu para o deserto, né, lugar onde não tem nada, onde havia Deus preparado lugar para que nela se sustentem durante 1.260 dias. Então, para a gente ver que as coisas são muito sérias quando a gente começa a estudar a numerologia da Bíblia. Ela traz para a gente uma informação futura, presente e passada ao mesmo tempo. Então, a gente começa a perceber que esse sistema papal é a única forma que pode se encaixar nessa jurisdição, Estado com a Igreja. Por que que eu falo que esse pequeno chifre está no nosso meio até os dias de hoje? Porque se isso, como diz Isaac Newton, se esse chifre pequeno foi o Estado de Roma com a Igreja papal, o Papa está até hoje. E o Papa era o cara que há 2 anos e meio, 3 anos atrás, antes da pandemia, ia assinar um contrato de paz com todas as nações. E o Apocalipse ele fala que quando isso acontecer, a merda vai feder. Porque o pior que vai acontecer não é guerras, igual a gente viu, a Ucrânia está em guerra, agora, nossa, o mundo vai entrar em guerra. Não, Jesus falou que isso aí seria somente o princípio das dores, que guerra é tranquilo, guerra é normal. O que seria, o que vai feder realmente é se tiver uma união de paz entre todos os poderes, entende? Então, o que vai acontecer? Lembram que vai ter essa união de paz no mundo inteiro e um chifre pequeno vai governar tudo isso. E esse chifre pequeno está no nosso meio até os dias de hoje, porque é justamente Roma papal. Então, o que vai acontecer? Quando esse Papa se levantar, ele sim vai governar todo mundo, e aí ele vai fazer o que? Ele vai trazer de volta o que a gente está vendo aqui. Lembra das 3 tribos bárbaras que foram derrotadas porque não aceitaram os dogmas da igreja? É o que vai acontecer com todos nós. Então, o que vai acontecer? Vai ter dogmas vindo dessa igreja que vai dominar todo mundo,
E quem tiver fora disso vai ser perseguido e vai ser morto. Ou seja, você não vai ter escolha. Aí entra aquela questão das perseguições que Cristo fala também em Apocalipse. Então a gente tem que ficar ligado nesses detalhes que a Bíblia nos dá. Não estou falando aqui de novo sobre religião, mas eu estou falando de uma coisa séria que é a Bíblia. E Deus já deixou isso prescrito lá no livro de Daniel, e já aconteceu, e vem acontecendo, e ainda vai acontecer. Por isso que João veio reforçar isso. Karine até conversou comigo essa semana, não vai dar tempo de eu entrar aqui, sobre a questão da mulher, né, Karine? Da prostituta, que vem montada numa besta. A gente precisa de outro encontro para falar isso, né? Sim, esse aqui é só o capítulo 7, né? Você falou comigo que eu tenho até o 12. Só que eu não vou conseguir dar tudo. Eu só peguei até ele aqui, porque as outras coisas também são muito longas. O livro de Daniel não é um livro para se ler, é um livro para se estudar. Porque é muita história, né? Deixa eu acabar aqui, que já está acabando. Olha esses 12 séculos, né, de trevas e perseguições, que a gente está falando de 1260 anos. Então, desses 1260 anos, o que houve muito aí nesses séculos todos foi o quê? Perseguições. Então, quando se levantou esse chifre pequeno, com todos esses dogmas, com todas essas leis, o que aconteceu foi isso. E é o que pode acontecer. Uma outra característica do chifre pequeno, e a última aí, para a gente finalizar, é mudar o tempo e a lei. Então, quando ele vier, ele vai mudar o tempo e a lei. Daniel fala isso lá no Daniel 7:25. Aconteceu, Tiago? Já aconteceu e vai acontecer ainda mais. Olha o que fala também esse livro do Catecismo da Igreja Católica. Nos preceitos da Igreja, né? Fala assim, o primeiro preceito: ouvir a missa inteira, abster-se dos trabalhos servis nos domingos e festas de guarda, exige aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, bem como as principais festas litúrgicas, em honra dos ministérios do Senhor, da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos, que a Igreja declara como sendo de preceito, sobretudo participando na celebração eucarística, em que a comunidade cristã se reúne em descanso e descansando de trabalhos e ocupações que possam impedir a santificação desses dias. O que a igreja, esse livro, né, do Catecismo da Igreja Católica nos diz? Eles mudam, né, aqui uma lei primordial que está entre os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, né, a lei do sábado para o domingo. Então, está aqui a vigência, e uma das coisas que é mais mentirosa, que eles ensinam até hoje nas teologias cristãs, não estou mais falando nem da Igreja Católica, estou falando da teologia cristã, é que se guarda hoje o domingo por causa disso aí, ó, porque comemora a ressurreição do Senhor. Mas olha onde está isso. Está vendo que a gente aprende e não estuda? Eu vou falar com você, eu conversei com vários pastores, e todos eles falam a mesma coisa para mim, que hoje a guarda é do domingo por causa da ressurreição do Senhor. E veio daqui. Veio justamente desta época aí. Então, olha, para vocês verem que o inimigo ele é muito sorrateiro, né, em mudar as coisas. Então, mudou-se os tempos e a lei, fala lá Daniel, né? A gente vai ver quem que mudou essa lei aqui. O tempo que foi mudado é porque Deus, quando ele visitava Adão, a gente vê que passava-se tardes e manhãs. O que é a tarde para Deus? Era a noite. Manhãs é dia, sol. Então, toda viração do dia, ela acontecia às 6 horas, ao pôr do sol, ao pôr do sol. E agora, o que aconteceu? O homem veio e mudou. Já não mais é pôr do sol, a pôr do sol. Agora é meia-noite que se vira o dia. Entende? Então, se mudou-se os tempos de Deus. Daniel falou, vai mudar-se os tempos e a lei. O tempo muda aí. A lei de Deus que muda é justamente essa lei. A lei do sábado para o domingo. Olha quem que mudou a lei. Um homem chamado Constantino. Em 321, né? Olha a promulgação que ele fez. Devem os magistrados e as pessoas residirem nas cidades, repousar e todas as oficinas serem fechadas no venerável dia do sol. E aos que residem no campo, porém, permite-se
ou entregarem-se livremente aos mistérios da lavoura, porque é muito frequente não haver dia mais apropriado para se proceder à semeadura de cereais e ao plantio de vinhas. Tememos que, pela negligência do momento apropriado para tais operações, as bênçãos celestiais sejam perdidas. O que Constantino fez, só para a gente entender? Se vocês pegarem aí a história, vocês vão ver que foi um homem que fala em Apocalipse, eu vou abrir aqui rapidão. Apocalipse aqui, no capítulo... Capítulo 2, versículo 10, vai falar a época de Constantino, hein? Fala assim, ó, é a igreja de Esmirna. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Em Apocalipse a gente leu, né, que 10 dias são 10 anos. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. O que seriam esses 10 anos? Diocleciano, né, que era o imperador de Roma na época, em 300 até 300 até 300 e pouco, 310, Diocleciano, ele começou a perseguir muito forte os cristãos e a matar esses cristãos com muita força, de 303 até 313, aliás. Então, ele começou a matar esses cristãos com muita força, perseguir, matar, perseguir, matar. Foram 10 anos de muita labuta, de muita morte. E aí, o que aconteceu com esse bonitão aí, que vocês estão vendo de olho grande? Ele veio e entrou politicamente e se converteu, porque teve um sonho falando que ia para uma guerra e que Cristo estava com ele, porque ele viu nos escudos uma cruz e tal, e aí ele falou, olha, se eu voltar dessa guerra e tal, eu vou me converter, que não sei o quê. Aí ele se converteu politicamente. E aí ele se converte a Cristo. E aí, para cessar essa guerra de Diocleciano aos judeus, o que ele fez? Vamos mudar o sábado para o domingo. Agora ninguém mais adora no sábado, mas vamos adorar no domingo, que é o venerável dia do sol. O que seria isso? O solstício era um deus romano, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, o dia do sol era um deus romano, que era, né, adorado por Constantino, e ele começa a adorar o deus sol. Então, o domingo virou, por isso que em inglês, né, chama Sunday, né? O domingo chama Sunday. Então, Sunday é dia do sol. Então, por que a gente vai adorar agora o domingo e excluir a lei de Deus, que era o sábado? Porque isso tudo foi mudado lá atrás, sorrateiramente, e foi colocando como que o domingo foi a ressurreição do Senhor, por isso que a gente deve adorar no domingo. Cristo não falou isso. Ninguém fez isso. A Bíblia, quando Jesus morre, a gente consegue perceber que todo mundo continuava no mesmo ritual de guardar o sábado, porque era um mandamento divino. E Cristo já estava morto. Quer ver uma dessas? Ó? Abre aí em Lucas, rapidinho, só para vocês verem. Aí já acabou os meus slides, a gente já vai finalizar. Em Lucas, no capítulo 23, no versículo 56. Quem achar aí, lê para mim, fazendo favor. Lucas 23, 56. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Opa! Então, olha, o que as mulheres estavam fazendo? Principalmente Maria, mãe de Jesus. Né? O que Maria fez? Guardou o sábado como mandamento do Senhor, após a morte de Jesus. Então, como que a gente fala que Jesus veio e agora só tem a graça e que a lei ele já estipou a lei? Ou seja, ele acabou com a lei. Está aqui a prova. É um versículo pequeno, mas que todo mundo pula, que a gente não vê. E tem vários outros. Então, se a gente for falar do sábado, tem mais de 104 menções na Bíblia que falam sobre o sábado. E se você for pesquisar sobre o domingo na Bíblia, você não vai achar nenhum. Entende? Porque não falam do domingo. Então, por que isso aconteceu? Por causa da igreja romana
É por isso que às vezes a gente vê, eu vejo muito, né? As pessoas falam assim, você é da igreja? Eu sou, como é que eles falam? Eu sou católica, apostólica, romana. As pessoas falam assim, sem ter a dimensão do que eles estão falando, né? Porque quando você fala que você é apostólica, até apostólica está certo, né? Sou católica apostólica, ou seja, né? Você veio de uma raiz apostólica, dos apóstolos de Cristo. Mas quando você joga Roma, você está falando justamente isso aqui, que eu aceito tudo aquilo que Roma fez, e toda a mudança que ele fez na Bíblia, nos conceitos. Olha quem acordou aí. Oh, e aí? E aí, a gente acaba aceitando, né? Hoje eu vejo, igual eu falei com vocês, tantas pessoas que acham que a guarda, né? Olha aí, você vê serviços, domingos e festas de guarda. Só mudou-se o parâmetro de leis, né? Da mesma forma que mudaram também o segundo mandamento, que era não farás para ti ídolos. Também foi mudado. Então a gente vê essas questões muito claras perto da gente, e a gente está deixando. E é tão legal que o capítulo 17, ele nos fala uma coisa muito interessante aí de Apocalipse. Vou ler para vocês aqui. Fala assim, ó, fala até da mulher montada na besta, mas eu não vou dar essa aula hoje, não tem como. Mas fala assim, ó, mistério. E está em negrito e grande, em caixa alta aí em Apocalipse 17. Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Olha o que Apocalipse fala com a gente. Babilônia a grande. A gente viu aqui Babilônia, o que tem a ver na questão, né, de ter trago essa idolatria, de ter trago todo esse reboliço para dentro. E aqui ele fala que ela é a mãe das prostitutas. Então, se a Babilônia é mãe, é porque ela tem filhas. E as filhas estão o quê? Espalhadas. Então ela fala que, olha, mãe das prostitutas e das pragas repugnantes na terra. Então a gente tem que entender quem é essa prostituta, quem é esse pequeno chifre e quem essas prostitutas agora já estão espalhadas sobre toda a terra. E é pior ainda porque aqui fala assim, deixa eu achar aqui agora que eu perdi. Ó, no 18, se vocês lerem aí, a queda dessa Babilônia, ou seja, ali no 17 ele fala da Babilônia e todas as suas filhas, que para mim tem essa pegada da igreja papal, sabe? E está espalhada nisso aí e está difamando todas as igrejas, principalmente a cristã, que está aderindo a esses preceitos aí e dogmas errados. No capítulo 18, aqui no versículo 4, olha o que fala para a gente. Ó. Então ouvi outra voz que veio do céu, diziam, saiam dela, olha para você ver que legal, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Tá claro, né? Deus fala realmente, saiam dela, povo meu, que vocês não participarem desses pecados. Então, se a gente ficar sendo também como é que fala? Conivente, né? Conivente com o pecado que está sendo instituído por essas igrejas, né? Por esse Estado papal e por essas igrejas também cristãs que estão abraçando isso aí com força, a gente está sendo o quê? Negligente com a palavra de Deus. A gente está negando a esse Deus. A gente está deixando de realmente falar a verdade e está sendo levado por esses dogmas que são colocados à porta. Então, é só o que eu queria falar, Karen, sobre essa questão do livro de Daniel mesmo. Sabe que a gente precisa de se atentar a isso, né? De não ficar querendo achar lugar para colocar palavras. Ah, não, isso é coisa do passado. Ah, isso é coisa de judeu. Ah, isso é coisa de não sei o quê. Só figura de linguagem, foi São só um figuras de sonho, linguagem. né? Sim, isso para mim é dado como vitimismo, sabe? Você quer ser vítima de uma situação e aí você começa a dar desculpa para não poder acreditar no que a palavra de Deus fala. É como eu falei, é difícil da gente aceitar e engolir isso de uma vez. Mas aí tá aí, ó.
eu fiz questão de pegar as partes nos livros para vocês verem que existe, porque se eu só colocasse descrições, eu só escrevesse, poderia ser parte minha. O Thiago falou isso da boca dele. Mas está aí os livros, se vocês quiserem ler, eu passo para a Karine, vocês podem ler também. E aí vocês vão começar a abrir a mente para esse lado, de ver que se unirem o poder agora, e esse chifre ele ainda permanece no nosso meio, ainda tem muita força no nosso meio. E o que está acontecendo é que essa prostituta que nós vimos aqui, ela está querendo voltar. E se ela voltar como foi lá atrás, nós vamos sofrer como todo mundo sofreu. Entende? A gente vai realmente passar o que o Apocalipse está falando que a gente vai passar. Aí, amém. Espero que eu tenha ajudado aí, pelo menos alguém tenha compreendido alguma coisa, que é muita coisa. E interessante pontuar aqui que quando fala assim prostituta, o pecado de prostituição e de idolatria é o mesmo, tá? Uhum. Então, essa prostituição aí é idolatria. Idolatria a outros deuses, né? Adorar outros deuses. Talvez, Thiago, me corrija aí, mas, por exemplo, nós somos noivas de Cristo, né? Então, nós temos aí um casamento com Cristo. Quando eu adoro outros deuses, é como eu estivesse me prostituindo com outros deuses, entende? Uhum. Conseguem compreender que é o mesmo pecado? Então, quando fala assim, uma prostituta vai se levantar, não é uma mulher que vai estar fazendo sexo e vendo, não. Essa prostituição é da idolatria. E lá em Apocalipse, o estudo vai falar, né, sobre o nome dessa mulher de Europa. Né? Então, quem é a Europa hoje? E eu fiquei ainda mais maravilhada quando o Tiago traz ali as 10 tribos, né? Todas estão na Europa. Né? Então, é realmente esse levante europeu que vai enfim. Né? E não tem igreja na Europa hoje, né? Acabou-se, né? Acabou as igrejas na Europa. Então, assim, é isso que a gente tem que se atentar, sabe, Karine? Igual você falou, a prostituta não é uma mulher vulgar que está vindo. O que está trazendo aqui é justamente isso que você falou, né? Essa prostituta é a questão de você se prostituir com outros deuses. E isso é bíblico, né? A gente vê que todo castigo que Deus dá, olha, o próprio Salomão. Salomão caiu com várias mulheres, não foi pelo ato sexual apenas, mas foi pelo caso dele ter várias mulheres, porque agora ele estava servindo vários deuses diferentes. Com cada mulher ele conhecia uma deusa diferente, onde ele se prostituía, onde ele prestava culto, entende? Então, toda a idolatria foi feita assim. Olha Balaão, quando vai mencionar, né, para Balaque, acaba que ele não consegue trazer maldição para o povo, porque Deus estava com o povo não estava em idolatria, estava quietinho ali, reunido, e Balaão tentando de toda forma profetizar alguma coisa de maldição, e não vinha, só vinha bênção. E aí ele fala com Balaque, Balaque, não adianta. O que vai acontecer é arruma mulheres de outra cultura, né? Ou seja, mulheres de outro lugar, e coloca no meio deles. Porque quando eles começarem a cultuar junto com essas mulheres, aí sim Deus vai largar a mão, e aí você consegue derrotar esse povo. É só assim. Então, essa idolatria ela é muito forte, né, nessa questão. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, de mudar esses preceitos da lei de Deus, de não servir Deus da forma que Ele quer. É igual nós falamos do Yom Kippur, não é do jeito que a gente quer, mas é da forma que Ele quer. Você fez o Yom Kippur, não sei se você falou com as meninas, mas quão tremendo foi, que experiência foi. É surreal, né? É o dia, como eu falei, o dia da expiação, é o dia que Deus desce na terra para ouvir os seus. Era o mesmo dia. E parece que quando a gente estava ali, a gente estava junto com Ele. Não tem como falar ou descrever isso. É só quem faz sabe dessa experiência surreal. Você vai deixar de fazer algum ano agora? Não. Não dá. Não dá, é surreal. E você ainda vai ver muita coisa acontecer ainda durante esse ano todo. Aquilo ali foi só a gota, e você vai ver agora durante o ano todo o que Deus faz através dessas coisas, sabe? Porque é da forma dele, ele instituiu isso. Se for do meu jeito, se vocês fizerem do meu jeito, eu vou cumprir. Ele não consegue ir contra o caráter dele, sabe? Aquilo que ele escreveu é real. Em João ele fala, né, que aquele que obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. E aquele que me ama, eu vou vir e vou me revelar a ele. Então, guarda os mandamentos de Deus direitinho, serve a Deus direitinho, porque é a promessa dele de vir revelar a você.
Se a gente quer ver Cristo se revelar a nós, guarda os mandamentos. É a prova de que você ama ele. Porque guardar os mandamentos não é para você ser salvo. A prova de você ser salvo é a prova de que você obedece. Entende? Só obedece quem ama. E é isso. Meninas, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer pontuar alguma coisa? Nós já estamos aqui por encerrar. É só agradecer, foi muito, muito bacana. Massa. Tem coisas que a gente vai lendo, né? A gente tem o hábito de ler a Bíblia, de não estudar profundamente, nem buscar o que tudo isso significa. Então, assim, bastante coisa que fica escondida da gente, né? Bem que a palavra fala que o problema é que a gente não... Como é que fala? A gente padece por falta de conhecimento. De né? conhecimento. Então, agradecer. Muito obrigada. Valeu, O Cláudia. Luiz também está agradecendo. Eu, Abreu. atrasada, queria também agradecer a vocês pela oportunidade de ter um conhecimento um pouco mais aprofundado e talvez pedir para a gente fazer tipo um estudo específico em cima dos 10 mandamentos. O que você acha? Eu acho que se a gente... Se essa é a vontade de Deus, que a gente obedeça os 10 mandamentos e que isso é o principal, eu acredito que seria interessante a gente ter um estudo específico em cima dos 10 mandamentos. Inclusive, os 10 mandamentos são 500 e quantos, Thiago? 613 mandamentos. 613. Entre mandamentos, ordenanças, né, todas essas coisas. São Dá uma 10. resumida em 10, mas ele, se for estudado mesmo, vai para 613. Isso é muito interessante. Os 10 aí, ó, para aquilo, né, que falou, por exemplo, esses 10 mandamentos, que todos os 9, eles ainda estão em vigência dentro das igrejas. Todos os 9. Se você chegar em qualquer igreja, você pode chegar à igreja cristã e tal, você vai falar, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, não roubar, não furtar, não todas essas adulterar. coisas. Ah, você rouba? Não, não roubo. Por causa de quê? Por causa do mandamento. Entendeu? Ah, mas você cobiça alguma coisa dos outros? Não, mas por que você não cobiça? Por causa que é 10 mandamentos. Você guarda o sábado? Aí vai dar Não. merda. Entende? É aí que dá merda. Então, assim, se for para estudar, realmente, eu acho legal da gente estudar o sábado. Se vocês abrirem, é muito interessante o Êxodo 20, porque se vocês abrirem Êxodo 20, no versículo 8, vocês vão ver uma chave que Deus deixou nos 10 mandamentos e que passa despercebido. É por isso que ele é a chave. Por isso que Daniel falou, mudaram-se os tempos e a lei. Não mudou as leis. Lá Daniel, ele é enfático em falar que mudou a lei. Mudou uma lei só. Então, ó, olha como que Deus fala. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Só vai lembrar de alguma coisa aquele que vai esquecer um dia. Aquilo que vai ser esquecido. E é o maior mandamento dos 10 aí, que é o que tem mais coisa escrita. Deus já começa falando, lembra-te do dia de sábado, porque ele sabia que um dia ia ser esquecido pelo povo. E tem muita coisa, se a gente for pegar para estudar só sobre ele na Bíblia, eu vou trazer uns 100 versículos só falando sobre isso, que prova vocês tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e como que isso, né, é uma aliança que Deus fez com o homem. Porque quando a gente vê, por exemplo, vamos colocar um adventista do sétimo dia, o cara não, a gente não sabe que ele é adventista e ele guarda o sábado. E aí ele tem uma loja, por exemplo, de roupa, de qualquer coisa. E a gente fala, não, sábado eu venho aqui, então eu compro. Ele fala, sábado eu não abro a loja, mas domingo eu abro. Na hora você fala o quê? Esse cara é doido. Hã? Não, Esse cara doido. é doido. Mas o cara que não é cristão, até ele já vai saber assim, mas você guarda o sábado é por causa de Deus? Porque é uma aliança que Deus fez com o povo. E a única maneira da gente saber que você guarda o sábado não é por causa que você tem que ser salvo, mas é uma prova de que você sabe de quem foi o criador de todas as coisas, porque está lá em Gênesis. Depois que ele criou tudo, ele falou, descansa no sábado. Então, quando você descansa no sábado, você está mostrando para o povo que você tem um Deus que criou todas as coisas, e é nele que você acredita. Porque tem um versículo que aos seus ele dá enquanto dorme. Então, tem sobre descanso, né? Então, a gente precisa confiar. E é tão incrível que... Uma dúvida. Lembra que eu comentei alguma coisa, Kai, em uma das reuniões que eu tive
um, um devaneio dos meus que eu achei que, tipo, eu precisava guardar o sábado. Acho que eu comentei ainda, tu comentou, tipo, Deus dá revelação para, tipo, é porque você tem que fazer, se Deus pôs no teu coração. E aí, isso me veio pela seguinte questão, porque quando se fala na parte do Apocalipse ali, tem uma parte que diz o seguinte, para que esse dia não seja no sábado, porque senão torcer para que esse dia não seja no sábado, porque se for para fugir, quem estiver guardando o sábado não fugirá. É uma parte Sim. mais ou menos assim. Não sei se tu Isso lembra. tá nos evangelhos, se eu não me engano, tá em Mateus isso. Eu não sei, eu sei que foi uma parte que eu ouvi e me chamou a atenção. Tá. Sim, por que Jesus fala isso? Ele fala isso para você, torçam, né? Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem nos dias de sábado. No inverno não tinha como eles fugirem para a montanha pelo frio, entende? Então, eles teriam que ficar quietos. E se eles ficarem quietos no inverno, eles iam ser mortos, entende? E por que não ser no dia de sábado? Porque era o dia que todos os judeus acendiam uma vela dentro de casa na sexta-noite, e aí aonde você passava, eles sabiam. Por que Paulo matou tantas pessoas assim? Porque quando ele passava no dia de sábado, ele já na sexta-feira à noite, ele já via a velhinha lá acesa dentro de casa, ele sabia, estão guardando o sábado. Então aqui, entendeu? Então isso tudo era uma forma deles saberem aonde estava o cristão. Então por isso que eles falam, se a fuga de vocês, né, se a guerra vir no sábado, e isso aí foi na destruição, né, do templo no ano 70. Se vir no sábado, vocês estão ferrados. Vocês vão estar todo mundo reunido e vai estar morto. Então, orem para que não seja nenhuma dessas duas datas, nem no sábado e nem no inverno, porque aí dá para vocês fugirem. É isso. Cenas dos próximos capítulos, né? A gente vai falar mais sobre isso. Tiago, quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu só tenho uma questão rapidinho, desculpa te interromper. Esse guardar o sábado é o quê? É não fazer nada, ficar em casa? Não necessariamente. O guardar o sábado é o seguinte, todo mundo tem essa dúvida, né? Não vou fazer nada, então. Você não vai fazer o que o Êxodo fala lá, Êxodo 20. Você não vai colocar ninguém para trabalhar, ou seja, não vai numa padaria e falar assim, toma aqui. Você não vai receber dinheiro. Você não vai trabalhar nesse dia para ganhar dinheiro. Entende? É um dia solene, é um dia que você passa, por exemplo, igual você está aí com seu filhinho. Então, é um dia que você tem de família, é um dia de descanso. Porque é um dia que você vai memorizar toda a criação de Deus junto com a sua família. Porque hoje as pessoas estão andando tão corrida que nem um domingo mais elas têm com a família. Entende? Não almoçam mais junto, não jantam mais junto, não passeiam, porque não tem tempo, só querem trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro. Então, o sábado, ele te remete a fazer o quê? Coisas familiares, coisas com a família, coisa para o próximo. Por isso que Jesus falou, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, por exemplo, no sábado, se você tem um vizinho seu passou mal, precisa de ir para a igreja urgentemente. Ó, para a igreja. Precisa de ir para o hospital. E aí você fala, nossa, mas eu tenho que colocar gasolina no carro e eu tenho que dirigir até o hospital. Posso? Pode. Porque Jesus falou assim, se um boi seu cair no buraco no dia de sábado, você não vai tirar ele? Um boi é vida. Tudo que entra a vida, aí entra Deus. Entende? Entre a vida e o sábado, Deus fica com a vida. E aí Deus libera o sábado. Entende? Então, se você está fazendo bem para o próximo, mesmo que seja no sábado, para Deus isso é válido, porque você está trabalhando para Ele. Aquele que faz pelos meus, entende? Tem muito valor. Então, você tem que pensar que é um dia que você vai ter com a sua família, é um dia que você não vai pôr ninguém para trabalhar para você, é um dia que você não vai trabalhar, é um dia que você não vai receber, é um dia que você se livra dessas coisas mundanas, para você se conectar com Deus. E aí é um dia muito mais gostoso. E ele tem duas promessas nesse dia, né? A promessa de santificação e de bênção. Então, é um dia que você santifica o seu nome e a sua vida por causa de Deus, e é um dia que você colhe bênçãos. Por isso que lá em Moisés, por exemplo, Deus falava, pega a porção dourada na sexta, porção dobrada na sexta, porque agora só voltam a pegar no domingo, a bênção de Deus. E a santificação, porque eles santificavam. Desculpa. Quem trabalha, por exemplo, desses períodos, né, que aí tem que trabalhar às vezes no sábado, no domingo, aí tem que falar, então, não vou trabalhar no sábado, vou trabalhar todo domingo, é isso?
Sim, por Porque tem exemplo, gente que trabalha por escala e aí vai é, dar no sábado, por é mais exemplo. difícil. Aí o que que acontece? Uma vez eu conversei com um rabino e eu falei com ele a minha situação, falei com ele, cara, eu trabalho no sábado porque eu sustento minha família. Eu sou sacerdote do meu lar. Ele falou, você tem família, é casado, filho? Eu falei, ele falou sim. Ele falou, ora a Deus que uma hora Deus te dá uma oportunidade de você guardar o sábado para ele por inteiro. Mas por enquanto você não vai fazer nada de sair do seu serviço nem nada, porque isso é o fruto do pão. E entre a vida e o sábado, Deus sempre vai permanecer com a vida. Você é o sacerdote do seu lar e está trazendo alimento que dá vida à sua família e a você. Continua fazendo o que você está fazendo. Isso que o Thiago Uhum. falou é tão forte que eu pedi para Deus lá em 2010, que eu não queria mais trabalhar no sábado. Meu primeiro relacionamento de namoro foi com um adventista do sétimo dia. E aí isso ficou enraizado para mim. E desde lá eu pedi para Deus para que eu não precisasse trabalhar no sábado. Os sábados que eu trabalhei de lá até hoje foi porque eu quis e não porque eu precisei. Nunca, sabe o que é? Nunca mais. 2010, gente, nós estamos em 2022. 12 Nunca anos. mais precisei trabalhar no sábado. Inclusive, eu trabalhei, antes de ter o trabalho que eu tenho agora, eu trabalhei para um pessoal que um dos donos, possivelmente, não tenho certeza, é maçom. Mas aí, quando ele foi me contratar, ele, tipo, foi engraçado, porque, tipo, eu não pedi nada. Aí ele disse, no sábado você não trabalha, só até a sexta. Ah, Sabe, foi assim, tipo, foi fatídico o negócio, sabe? Tipo, daí meu vem Deus. aquela historinha que quando Deus quer até o diabo trabalha para ele. Tipo isso, né? É isso. É muito Compreendeu? legal. Deu para dar uma explanada, Cláudio? Deu, não, muito bom. Aí no dia que Cadê? vocês Tô sem quiserem, som. a Karine me chama e eu dou essa A aula para gente vai vocês. falar. Isso. Então, Conhecimento é a ótimo. melhor coisa que tem. Obrigada. É isso, eu quero orar, né, Tiago, mais uma vez, obrigada. Lógico, Valeu. estenda aí o agradecimento à sua digníssima esposa, né, Uhum. Nayara, de permitir você Tamo estar aqui junto. conosco. E a Cláudia tá ali com a Luísa, bebezinha, e o Tiago tá com gêmeas em casa. Então, o Tiago tá tendo aí Virado. os dois ombros ocupados, né? Mas ele é um homem de Deus, uma bênção, e mesmo num momento tão delicado, né, que está demandando tanto dele, ele se dispôs a estar aqui, e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar abundantemente, porque Amém. quando você faz pelos filhos de Deus, né, Deus está fazendo por você. Verdade. Então, muito obrigado mesmo, né? E eu quero orar. Senhor meu Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse encontro, te agradeço por esse estudo, Senhor, te agradeço porque o Senhor decidiu se revelar a nós hoje, mais uma vez, Deus, e eu te agradeço, porque nós somos pequenos, nós somos limitados, Senhor, mas há em nós um desejo de te adorar, há em nós, Senhor, um desejo de te conhecer. Senhor, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, e o nosso Espírito clama pelo Senhor, Deus. Então, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa rica oportunidade, por esse início de semana já está sendo abençoado na tua presença. Fala conosco, Senhor, continua falando, continua nos conduzindo, Senhor, de acordo com a tua verdade. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Tamo junto. Amém. Abraço, Glória a galera. Deus. Ô, Valeu. Tiago, eu queria Oi. conversar com você 5 minutos. Você pode Posso. aguardar? Posso. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Então, tchau, gente. Tchau. Ótima semana. Tchau. Um beijo. Tchau pra essa menina linda aí. Já fazia tempo que eu não via. Cláudia. Tá grandinha já, ó. Assim, Quase 4 meses. Lindeza. Beijão, gente. Tá bom, Tchau. beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tiago, eu não sei aí onde que para de gravar. Eu não tô conseguindo pegar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que eu tento pausar aqui. Vê aí. Não.
É stop, né? Stop. Olha aí. Ainda não. Vai aparecer uma mensagem. Stop, não sei o que, record to close, né? Closet deve ser. Pode dar yes. Yes.